Após o ataque de Israel ao Irã hoje, Teherã declarou que está se retirando das negociações com os Estados Unidos da América sobre o acordo nuclear. Depois disso, o presidente americano Donald Trump declarou que o Irã deve assinar imediatamente o acordo nuclear. Caso contrário, simplesmente não restará nada dele. Ele alertou que está plenamente ciente dos próximos ataques massivos já planejados contra o Irã por parte de Israel. E se o Irã não assinar o acordo nuclear, esses ataques simplesmente destruirão esse país. Além disso, Donald Trump declarou que está comprometido com a defesa de Israel e com as negociações com o Irã. E aqui acrescento que o Irã provocou essa ira sobre si mesmo, porque na véspera, após o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, no qual foi indicado claramente que o Irã não está cumprindo suas obrigações nucleares, em Teherã, de repente, decidiram ameaçar a todos, dizendo que realmente estão focados em criar uma bomba nuclear, que nunca vão desistir da ideia de enriquecer urânio. E até ameaçaram que vão aumentar esse enriquecimento em breve e até construirão centrífugas adicionais para isso. E tudo isso resultou na situação atual do Oriente Médio. Aliás, amigos, eu fiz uma análise completa do ataque de hoje de Israel ao Irã em um episódio separado no anterior. Portanto, se você ainda não assistiu, vá para o meu canal, assista ao episódio anterior e depois pode voltar para assistir a este para ficar totalmente por dentro do contexto. Meu nome é Alexei Petchy, vamos por partes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu. Isso vai ajudar na divulgação deste episódio para que o maior número possível de pessoas possa assisti-lo. Além disso, amigos, inscrevam-se no meu canal do Telegram. O link para ele está na descrição deste vídeo. Após o ataque de Israel ao Irã hoje, Teherã declarou que não participará mais das negociações nucleares com os Estados Unidos da América. As autoridades americanas ainda não comentaram essa ideia, mas dizem que, da parte deles, as negociações ainda estão de pé. O fato é que, no domingo, deveria acontecer em Omã a 6ª rodada de negociações entre as delegações americana e iraniana sobre o programa nuclear de Teherã. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, planejava se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, os Estados Unidos não participam nem pretendem participar de ataques aéreos contra o Irã. Ele acrescentou que Israel informou Washington de que se tratava de um ato de legítima defesa. Algumas horas antes do ataque, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, alertou que o ataque provavelmente destruiria as chances de uma solução diplomática para o problema do programa nuclear iraniano. Trump acrescentou que sabia que Israel realizaria os ataques e observou que os Estados Unidos da América tomariam todas as medidas para proteger suas instalações no Oriente Médio. Mas hoje, após esses ataques, Trump declarou que espera que o Irã ainda volte à mesa de negociações sobre o programa nuclear. E ele disse que a operação de Israel não foi uma surpresa para nós. E em uma entrevista com um jornalista, ele afirmou que sabia de antemão dos planos de Israel de atacar o Irã. Sem surpresas, mas ele ressaltou que os Estados Unidos da América não estavam envolvidos na operação. Como afirmou Trump, Washington está aguardando para ver se Teherã fará um contra-ataque. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos da América está em estado de prontidão elevada. Segundo Trump, os Estados Unidos da América vão se defender e também a Israel, caso o Irã tome medidas de retaliação. Citação: "Não se pode permitir que o Irã obtenha uma bomba nuclear e esperamos um retorno à mesa de negociações." Bem, vamos ver. Trump mencionou em seguida a morte de vários altos funcionários iranianos e declarou que isso é só o começo. Nos últimos dias, Donald Trump tem conversado frequentemente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E agora, segundo fontes da Casa Branca, a administração americana também notificou pelo menos um aliado-chave no Oriente Médio sobre o ataque iminente e sobre o fato de que os Estados Unidos da América não estão envolvidos nele. Também foi informado no canal de televisão que os Estados Unidos da América reabasteceram o arsenal de mísseis para o sistema israelense Dome de Ferro antes do início desse ataque. E há cerca de 1h30 antes da gravação deste episódio, o presidente americano pediu ao Irã que aceitasse imediatamente o acordo nuclear antes que ataques ainda mais brutais aconteçam. Em particular, Trump alertou o Irã sobre a necessidade de aceitar o acordo nuclear antes que não reste mais nada dele, sugerindo que os próximos ataques de Israel ao país serão ainda mais brutais.
Mas hoje Trump escreveu que os líderes iranianos não sabiam o que deveria acontecer. Todos eles morreram e ficará pior, sugerindo que vocês desconhecem os próximos passos. E as negociações sobre o novo acordo nuclear com o Irã se intensificaram nas últimas semanas, mas a insistente exigência de Teherã pelo seu direito de continuar enriquecendo urânio acabou sendo o principal obstáculo. Curiosamente, agora, citando suas fontes, informa que toda essa diplomacia e negociações foram apenas uma cortina de fumaça. E tanto em Washington quanto em Jerusalém sabiam muito bem que estava sendo preparado um ataque em grande escala contra o Irã e era preciso adormecer a vigilância dos iranianos com essas negociações. Mesmo assim, Donald Trump escreveu o seguinte hoje: "Eu dei ao Irã chance após chance de fechar um acordo. Eu disse a eles nas palavras mais fortes, apenas façam isso. Mas por mais que tentassem, por mais perto que estivessem, eles simplesmente não conseguiram fazer isso. Eu os alertei que isso seria muito pior do que qualquer coisa que eles conheciam ou imaginavam. Que os Estados Unidos produzem o melhor e mais letal equipamento militar do mundo e que Israel tem muito disso, vai ter ainda mais e os israelenses sabem como usá-lo." Apoiadores linha dura do Irã falavam com ousadia, mas não sabiam o que estava prestes a acontecer. Todos eles já estão mortos e só vai piorar. Já houve muitas mortes e destruição, mas ainda há tempo para acabar com esse massacre e os próximos ataques que já estão planejados serão ainda mais brutais. O Irã deve fazer um acordo antes que não sobre nada e salvar pelo menos o que um dia foi conhecido como o Império Iraniano. Chega de mortes, chega de destruição, apenas façam isso antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe vocês. E logo após a declaração do presidente americano de que seria melhor para o Irã voltar às negociações sobre o acordo nuclear, senão as coisas só vão piorar. Segundo a mídia estatal iraniana, Israel continuou a atacar o Irã, tendo como alvos várias cidades em todo o país. Hoje à tarde, a televisão estatal iraniana informou que a instalação nuclear em Natanz foi alvo de um novo ataque com mísseis. Os arredores das cidades de Tabriz e Shiraz também foram atacados, em uma ação que a televisão estatal chamou de ataque agressivo. Curiosamente, lá estão localizadas bases aéreas que poderiam ter sido usadas para um contra-ataque contra Israel. Vale lembrar que, na véspera desse ataque, exatamente no dia 12 de junho, o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, registrou oficialmente pela primeira vez em 2 décadas o fato de que o Irã não cumpriu suas obrigações na área nuclear. Isso provocou uma nova onda de tensão em torno do programa nuclear iraniano e acionou o mecanismo de restauração das sanções da Organização das Nações Unidas contra Teherã já até o final, no máximo, do próximo ano. A resolução, cujo projeto foi apresentado pela França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, foi apoiada, segundo fontes, por 19 países. Rússia, China e Burkina Faso votaram contra, outros 11 países se abstiveram e representantes de mais 2 países não participaram da votação. De acordo com o texto do documento, ao qual os jornalistas tiveram acesso, o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica voltou a exigir insistentemente que Teherã forneça imediatamente explicações sobre vestígios de urânio encontrados em várias instalações não declaradas como nucleares. Eu também fiz um episódio separado sobre esse assunto no meu canal do YouTube, então acessem lá e confiram. Houve realmente uma investigação da Agência Internacional de Energia Atômica que indicou que, além dos conhecidos locais nucleares, foram encontrados no Irã pelo menos mais 3 locais onde foram detectados vestígios de urânio enriquecido e sinais de testes de implosão. Esses são justamente testes preliminares para a criação de uma bomba nuclear. Mas o Irã não conseguiu explicar o que era aquilo e o que eram esses locais. Além disso, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica encontraram indícios de que eles tentaram desinfetar os locais onde esses testes foram realizados para destruir os vestígios. Vale lembrar que no início deste mês, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, declarou que Teherã não abrirá mão do programa de enriquecimento de urânio. Ele rejeitou categoricamente uma das principais exigências feitas por Washington para resolver a disputa nuclear, chamando-a de contrária aos interesses do Irã. Naquele momento, 5 rodadas de negociações entre Teherã e os países ocidentais ainda não haviam permitido resolver questões críticas. O Irã continuou insistindo no direito de enriquecer urânio em seu próprio território e recusou-se a enviar para o exterior os estoques já acumulados de material altamente enriquecido, que pode ser usado especificamente para fins militares.
Bem, e depois que a Agência Internacional de Energia Atômica publicou esta resolução, sobre a qual estamos falando agora, em Teherã de repente decidiram ontem, 12 de junho, ameaçar o mundo inteiro. Que depois disso, com certeza, vamos aumentar o enriquecimento de urânio, construir novas centrífugas e talvez realmente chegar à questão da criação de armas nucleares. Já na noite do dia 13 de junho, depois de todas essas declarações, Israel iniciou uma operação militar contra o Irã. E Donald Trump diz que seria melhor vocês aceitarem nosso acordo nuclear, caso contrário, esses ataques vão aumentar e os Estados Unidos da América e Israel fornecerão todas as armas necessárias para realizar esses ataques. Por isso, aqui eu deixo reticências. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Além disso, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal, podem fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Até mais a todos. Continua.